E aí, pessoal? A gente vai iniciar essa live agora. São 19h07. Então, hoje eu tô aqui, para quem não me conhece, eu sou a Bia, da Mundial Vistos. E tô disponível para responder todos os questionamentos de vocês sobre vistos. Então, hoje eu abri essa live com um único objetivo: responder. Eu vou até abrir aqui na minha mão uma outra ferramenta para eu acompanhar as perguntas e conseguir ir respondendo aos poucos, ok? Boa noite, Bia, tudo bem com você? Primeiramente, obrigada pela ajuda com o meu visto para a China. Ô, Fred, eu que agradeço aí, né, o contato com a Mundial Vistos. Ô, gente, olha, a pergunta que vocês quiserem que eu responda, aproveita que eu tô aqui hoje, Bia respondendo tudo. Qual o valor para tirar visto da Irlanda? E se algum estado do Brasil faz? Então, visto para Irlanda, ele normalmente é feito lá na Irlanda. E provavelmente é um quê? Um visto de estudos, é um visto de trabalho, porque para turismo brasileiros não precisam de visto, né? Então, ele é feito na Irlanda, tá, Daniel? É melhor você ter mais informações sobre, né, o motivo do visto, o objetivo, para a gente dar respostas mais claras e objetivas, tá? Lucas está perguntando aqui, você trabalha com visto para Portugal? Sim, Lucas, a Mundial Vistos trabalha com vistos para Portugal, todos eles, né? Nômade digital, visto para procura de emprego, visto para estudos, para trabalho, para aposentado, né? Que é residência, para aposentados, para investimento, para investidores, para empreendedores, enfim. A gente trabalha com todas as categorias de visto para Portugal. Sou autônomo. Declarar a renda. Como declarar a renda? Ah, tá. Letícia. Com relação à declaração, né, de imposto de renda, na verdade, esse é um assunto muito mais contábil do que com visto, né, para visto, relacionado a visto. Então, eu aconselho você procurar um especialista, né, nessa área para te ajudar aí a fazer essa declaração da sua renda, de como você ganha, qual que seria a melhor forma, né, te dar aí uma assessoria especializada nessa área, tá? Eu não tenho como te auxiliar muito com relação a isso, porque até X valor é obrigada, né, você é isento de declaração. Acima de um certo valor, obrigatoriamente você precisa declarar. O Davi está perguntando aqui quanto tempo está demorando para o visto de turismo nos Estados Unidos. Então, hoje, especialmente, né, porque a agenda de visto americano, tanto para os casos isentos de entrevista, como casos de entrevista, que no caso de um primeiro visto de turismo é obrigatório fazer entrevista. Eu até postei as agendas ontem, eu tenho postado, né, periodicamente, amanhã eu vou postar de novo, mas hoje, em Brasília, a agenda tá pro próximo mês, tá, a partir de julho, da segunda semana de julho, e Rio, Consulado do Rio, Consulado de São Paulo, a partir de setembro, tá, de 2024, Consulado de Recife, a partir de agosto, e Porto Alegre, o consulado tá fechado, né? Ele segue fechado por enquanto, tá? Devido às enchentes e tal, eles estão em fase de recuperação. Vamos lá. Pais com visto que já viajaram para os Estados Unidos. É certo do bebê conseguir? Então, quando os pais têm visto válido, a gente solicita o visto do bebê num formato até de isenção de entrevista, né? A gente pode representar esse bebê. Normalmente, se os pais têm visto válido, certamente o bebê vai ter o visto válido também, né? Porque ele é dependente dos pais. E se os pais são elegíveis, naturalmente o bebê, que é 100% dependente dos pais, também é elegível. A não ser que tenha algum problema de inelegibilidade, né? Nesse período aí da validade do visto dos pais, tá?
Deve ser o Davi. Vamos lá, nosso apoiador oficial. Isso aí, gente, é o jiu-jitsu. A gente tem apoiado aí alguns atletas, né, de jiu-jitsu. E é isso aí, a Mundial Vícios acredita muito que o esporte salva, o esporte é muito importante. E a gente continua aí com a parceria, né? O tempo que for, porque a gente tem um prazer enorme em estar envolvido sempre nessa área. Quanto tempo dá a lista de espera para a vista para os Estados Unidos? Então, Ariane, é o seguinte. Vistos com entrevista, Brasília tá para julho, São Paulo e Rio para setembro e Recife para agosto, tá? Agora, processos que são isentos de entrevista, né? A Mundial Vistos pode representar aí o nosso cliente. Esses processos a gente consegue agendar ainda para esse mês de junho, tá? Às vezes, para a segunda quinzena de junho, até para semana que vem, sexta-feira, se eu não me engano, tem vaga, tá bom? André Leite Andrade. Primeiro, quero agradecer pelo atendimento. Meu visto do Canadá foi um sucesso com a assessoria de vocês. Ô, André, que ótimo. A gente fica tão feliz quando a gente vê esses depoimentos, né? Esse momento de agradecimento de um cliente, porque é o que a gente busca, é a nossa missão, né? Encantar o nosso cliente, é prestar um serviço de excelência. Então, é o nosso objetivo de fato. Então, eu agradeço aí, gente, pelo reconhecimento e pelo agradecimento, porque isso nos estimula cada vez mais, né? Tá seguindo aí com a nossa missão, com o nosso objetivo, tentando fazer cada vez melhor, claro. O Fred está falando aqui, Bia, Estados Unidos para turismo e também para facilitar a ida à China. Como está o funcionamento? Muito burocrático? Então, Estados Unidos, né? Tem necessidade de entrevista aquelas pessoas que estão solicitando visto pela primeira vez, né? Ou já tiveram visto, mas tem mais de 4 anos que esse visto venceu. E China, então assim, Estados Unidos é aquilo, fazer entrevista nesses casos. Se for renovação, né? Ou se for um menor que pais tenham visto, ou um maior de 80 anos, esses casos estão isentos de entrevista, então o procedimento, né? Ele é muito mais rápido, mais prático, inclusive o agendamento. Tá? E normalmente, tudo ok, sabendo que um percentual desses processos isentos de entrevista, eles serão chamados para entrevista, né? Porque precisa, né? Precisa, alguns casos são chamados, ou por necessidade de esclarecimento de alguma informação, ou sistemicamente mesmo, tá? Agora, visto para a China. Gente, existem 2 modalidades de visto para a China. Tem uma que a gente faz tudo, que é totalmente despachada, a Mundial Vistos te representa, a gente manda para a embaixada, a gente entrega lá no consulado, depois a gente recolhe e te entrega o passaporte. Esse caso é um visto que tem uma validade mais curta, ele tem uma validade de 6 meses, para um evento, né, para uma ida à China, ele resolve. Tá? Então, não precisa da presença física do cliente numa embaixada, no consulado. Mas se você quer um visto para a China com uma validade mais longa, né, de múltiplas entradas, aí a gente também faz todo o processo, mas obrigatoriamente você vai precisar ir até um consulado da China para coletar a biometria e entregar a documentação, tá? E aí é um pouco de documentos a mais do que quando a gente solicita só com o objetivo dessa curta, né, de uma e curta visita, né, de visita curta na China, tá bom? Consegui explicar direitinho, Fred? Então, os 2 a gente faz. E aqui, burocracia deixa com a gente, porque burocracia aqui na Mundial Vistos são coisas fáceis. Então, Maria de Fátima. Para a renovação do visto americano, o agendamento está demorando muito? Qual é o investimento total? Estou em Belo Horizonte. Ô, Maria de Fátima, que ótimo que você está em Belo Horizonte. A gente tem uma sede na Savassi, em frente ao Shopping Quinta Avenida, tá? Na Lagoas. E eu te falo,
Você pode marcar um atendimento presencial ou, se você preferir, um atendimento remoto, mas você precisa nos entregar alguns documentos, que são os passaportes, né? O passaporte com o visto que venceu, o passaporte com novo para colagem do novo visto, e precisa de uma fotografia. E essa fotografia, a Mundial Vistos faz aqui na sede, tá? Temos um ótimo fotógrafo e a fotografia fica exatamente conforme é a exigência do consulado. Então, o agendamento para esses casos, a gente consegue marcar para semana que vem, tá? A gente tem malote saindo todas as segundas e quartas-feiras, então a gente tem uma logística interna, né? Que a gente vai agendar para o dia que dá tempo de chegar até o Rio de Janeiro, por exemplo, que é a jurisdição de Minas, no nosso escritório, né? Para que seja preparado tudo e entregue junto ao centro de atendimentos ao solicitante de visto, a documentação conforme ela tem que ser entregue, tá bom? Então, se você vier amanhã, por exemplo, a gente pode agendar para a próxima sexta-feira, sem ser dessa semana, da semana que vem. Bom, a agenda é online, né, gente? É importante deixar claro que ela muda o tempo inteiro. Então, hoje a agenda está assim, eu olhei agora mesmo, mas ela é online, então ela pode ter outras datas diferentes da que eu estou falando aqui agora, tá? E o custo é um investimento, na realidade não fala custo, né? Porque o investimento no visto americano é sempre investimento. E você vai gastar em torno de R$1.500, tá? Tem a taxa consular, que são $180, hoje, né, em reais, R$980,50. Tem uma taxa de devolução do passaporte, que é R$62, que também é cobrado pelo consulado americano. E, além disso, tem a taxa de serviço da Mundial Vistos, que vai te representar junto ao consulado, além de preparar seu processo todo, né? Fazer essa assessoria, esse preenchimento, esse atendimento personalizado, tá? Então, a nossa taxa de serviço é R$490, taxa de entrega R$62 e taxa do consular referente ao visto R$980,50, tá bom? Dá um pouquinho mais de R$1.500. Bom, Marques Daisa. Meu marido tirou o visto há mais de 5 anos e não viajou. Agora quero tirar. Acha que teria algum problema? Ah, tá. Ele já tem um visto válido e não viajou ainda. Porque o visto vale 10 anos, não é isso? E você ainda não tem, você quer tirar. Ótimo. Problema nenhum, né? A gente precisa conversar, avaliar, ver direitinho aí a sua situação, né? Se você tá dentro do perfil. E aqui, gente, é muito interessante a gente falar com o cliente o seguinte: a gente não tá aqui para roubar sonho de ninguém, né? Porque a gente de fato não sabe como que vai ser sua avaliação. Então, às vezes, a gente, no nosso ponto de vista, a gente entende, esse cliente não tem um perfil, né, perfeito, um perfil muito bom. Mas isso não quer dizer que ele vai ter o visto negado. Ele vai ser avaliado de acordo com o ponto de vista de quem vai entrevistá-lo, ou seja, o agente consular, né? Com base na regra, com base na lei, é óbvio que tem um olhar dele ali por trás. Então, ele vai entender se é uma situação genuína, se é uma pessoa que, né, ele entende que está falando a verdade, que tem pontos fortes no Brasil que o façam voltar. Às vezes nem é o dinheiro, mas é uma coisa mais afetiva, né? Um vínculo mais afetivo. Às vezes não é o vínculo afetivo, é o vínculo de trabalho, é o vínculo social. Enfim, né? Essa avaliação a gente deixa para o oficial consular mesmo. A gente aqui, a gente orienta, a gente te prepara, a gente te deixa saber, né, as possíveis perguntas, a gente te explica qual que é o objetivo da entrevista, como que é a entrevista, para que você chegue lá, né, bem preparado, porque é um momento um pouco tenso, é um momento um pouco constrangedor, sim, né, para toda e qualquer pessoa, mas o nosso objetivo não é te dar o resultado, porque não é a gente que dá o visto, né, tá bom? Bom, a Ariane tá perguntando aqui. Bia, boa noite. Quanto tempo de espera para entrevista no consulado americano? Está longa? Eu acho que eu já até respondi, mas eu vou repetir aqui, gente. Espera para o consulado americano para entrevista. Brasília, tá? Para entrevista, tá? Brasília, agendando para o próximo mês. Recife, a partir de agosto.
São Paulo e Rio de Janeiro a partir de setembro do segundo semestre, tá bom? E para quem está isento de entrevista, né, quem faz parte desse programa, que é elegível para o programa de isenção de entrevista, a gente está agendando a partir da semana que vem, tá bom? A Lilian Santos está aqui. Bia, uma conhecida está aqui nos Estados Unidos tem 2 meses. Ela está querendo ir no Brasil para tentar tirar o visto de estudante. Aí no Brasil, está quer vir ao Brasil para tirar o visto de estudante, ok. Aí no Brasil, e ela está deixando filho e esposo. Isso seria aconselhável? Então, Lilian, é uma pergunta aqui que eu vou te responder assim, sinceramente. Bom, por que ela quer vir ao Brasil para tirar um visto de estudante? Depois de 2 meses que ela já está nos Estados Unidos, né? Imagina, ela está 2 meses nos Estados Unidos fazendo turismo e aí, de repente, ela decidiu que ela quer fazer um visto de estudante deixando o marido e o filho nos Estados Unidos e ela vem ao Brasil para tirar um visto de estudante. Quando ela fizer a entrevista, o agente consular vai primeiro avaliar por que estudar o inglês, né? O que o inglês vai trazer de benefício para a vida acadêmica ou profissional, alguma coisa dela. Então, onde ela está inserida nesse mercado, que o inglês vai fazer a diferença, né? Vai trazer algum benefício e tal, que tem que existir, né? A segunda coisa, por que escolheu os Estados Unidos para estudar o inglês? E aí vem os problemas. Por que o marido tá lá, sei lá, né? Se tá há 2 meses, há 2 meses e meio, 3 meses como turista e o filho também, e ela tá aqui no Brasil tirando um visto de estudante. Você concorda? Não vai ser legal. Eu acho que essa pergunta que você me fez, é uma pergunta que realmente, né, ela é avaliada criteriosamente no consulado, né? Mas eu não sei a história da sua amiga, eu não sei qual que é o objetivo dela. Então, o ideal mesmo é ela entrar em contato com a gente pra gente escutá-la primeiro, né? Avaliar de forma individual e dar um parecer mais concreto. Mas é importante que quem vem para o Brasil, quem fica nos Estados Unidos tempo, gosta muito, fala, ai meu Deus, eu quero ficar aqui mais tempo, né? E vem para o Brasil para fazer um visto de estudante, imediatamente tentar voltar. Aqui, se a pessoa não tiver no Brasil vínculos fortes, ou seja, uma estabilidade financeira muito boa, realmente um motivo para estudar inglês, né? Tipo uma vida acadêmica, uma qualificação assim interessante que tenha necessidade da proficiência da língua, ela corre grande risco. Porque eles podem entender que a pessoa está vindo tirar um visto de estudante, mas que o objetivo dela real não é de fato estudar, né? É ter um visto que faça com que ela consiga ficar mais tempo, que ela prorrogue, que sei lá, seja até um início de uma imigração, tá? Então, assim, tem que ser avaliado, tá? Criteriosamente, com mais cuidado. É lógico que a gente, né, o nosso papel é falar o que pode acontecer, falar sobre a experiência. São 20 anos, né, à frente dessa empresa, então é claro que eu tenho muita história para contar relacionada a isso. Então, vamos lá. MF Andrade, quanto tempo está levando para tirar visto do Canadá? Para quem não tem americano. Então, tempo de processamento de um visto regular para o Canadá tem sido em torno de 90 dias, tá? Eu vou até abrir aqui, mas são em torno de 90 dias. E o visto canadense, como ele é avaliado por escritórios, né, de imigração do Canadá, né, toda a documentação ela tem que estar em inglês, ela precisa estar em inglês para ser avaliada. Então, é um visto que demanda um pouco mais de tempo para preparar o dossiê, tá? Precisa de traduções. Então, ele tem um custo, inclusive, mais alto, tá?
Então, assim, é bom avaliar se você quer o visto regular para o Canadá, se você quer realmente, qual que é o objetivo, ou se, né, existe uma outra opção que seria melhor para você. Porque existem alguns casos que a gente até encoraja nosso cliente a fazer o visto americano primeiro, para depois pedir o ETA, que é o Electronic Travel Authorization, né? Porque ele não permite trânsito via terrestre, mas ele tem as mesmas qualidades, vamos falar assim, as mesmas que o visto americano, que o visto regular canadense. Bom, vamos lá. A Valéria está perguntando aqui: minha filha quer ir para a Disney em 2025. O que seria mais fácil? Conseguir o visto? Somente ela indo com uma agência de viagens ou todos nós da família? Meu marido é aposentado e eu estudo. Então, né, depende da situação. Sua filha quer ir para a Disney em 2025. Ela vai com que agência de viagens? Eu não sei se está em Belo Horizonte, se está em São Paulo, né? Eu não sei onde que você está. Mas se ela vai através de uma agência de viagens, né, essas agências aí que são conhecidas, a gente tem várias, né, que o mercado já está acostumado. Na hora que vai pedir um visto e que é uma criança, né, que está na idade, uma criança não, adolescente, né, porque normalmente esses meninos têm 15, 16 anos, que está na idade de ir, né, que está estudando no Brasil e tudo mais, e que os pais, porque na entrevista desse adolescente, o que o oficial consular ele pergunta? O que vai fazer lá, né, quanto tempo vai ficar, como que é essa viagem. E como é uma pessoa ainda dependente financeiramente dos pais, pergunta sobre os pais. O que o pai faz, o que a mãe faz, como que faz, se já tem visto, se não tem. Então, quando a pessoa faz sozinha, apesar dela ser avaliada, eles avaliam também os pais. E se vocês decidirem por fazer em família, podem fazer todos juntos. Lembrando que, né, quando é uma viagem para família, o custo, o investimento da viagem, a disponibilidade de recurso tem que ser maior. Então, tem que demonstrar, né, para o agente consular essa estabilidade financeira, porque é uma viagem de uma família, né, para a Disney. E é importante a gente lembrar que o dólar tá 5,50, né, gente? O câmbio tá super alto. Mas vamos lá. Seguindo, então, a Lilian tá aqui, ó. Ou seria melhor ela ir com a família e tentar lá todos? Vai que é negado, ela consegue entrar no país normal. Não entendi. Vai que é negado, ela consegue entrar no país normal? Ó, a decisão de fazer em família ou só a filha de vocês, até por causa do investimento também, né? Porque cada visto exige um investimento. Só a taxa consular é quase R$1.000, tem a taxa de devolução, quem contrata uma assessoria vai ter o custo com a assessoria também. Mas é claro que a tentativa de visto, ela é para aquele momento ali. Então, se naquele momento faz uma tentativa de visto, faz o requerimento e não tem o visto aprovado, ela pode fazer a tentativa novamente, né? E se ela pretende viajar em 2025, ela tá com tempo ainda. Então, vocês decidem se vocês querem fazer com a família inteira ou ela, né? Depende aí do objetivo de vocês. Vocês precisam avaliar se vocês estão, né? Tem como demonstrar esses vínculos, né? Tá bom? É vínculo social, é vínculo, estabilidade financeira, né? Que é um vínculo financeiro, vínculo afetivo, enfim. É um conjunto de pontos positivos aí que precisa ser demonstrado. Bom, a Josimelo tá perguntando aqui. Fiz a declaração de imposto de renda do meu MEI. Preciso fazer o pessoal para o visto americano? Ô, gente, a declaração de imposto de renda é um dos documentos sugeridos, né, para você levar no dia da entrevista, porque documentação, toda essa documentação nossa, pessoal, vou levar minha declaração de imposto de renda, vou levar, às vezes até uma carta custeio, vou levar algum documento, né, para te dar um suporte no dia da entrevista. Esse documento, ele não é obrigatório, ele é um documento que a gente sugere, na realidade, que o próprio consulado sugere que você leve,
Porque se o oficial consular, né, o agente consular que vai fazer a entrevista com você, quiser ver alguma coisa, você tem uma documentação para mostrar. Mas é importante ressaltar que, na maioria dos casos, eles nem pedem documentos para ver, tá? Mas você deve levar, porque se te pedir e você não tiver o documento, qual pode ser o motivo da negativa do seu visto? A falta do documento, né? Então, assim, a gente orienta, aqui a gente encoraja todos os nossos clientes a levarem uma série de documentos para dar suporte, tá? Bom, o Fred está perguntando aqui sobre Portugal. Meu filho está aguardando uma carta da Faculdade de Portugal para um intercâmbio que ele passou pela PUC, pela Universidade Católica de Minas Gerais. Ele só consegue o visto de estudante? Sim, se ele é um estudante de graduação, ele vai solicitar um visto de estudante. Uma vez que ele tem um visto de estudante, lá em Portugal, ele pode, se ele quer trabalhar, se ele quer fazer alguma coisa, ele pode conseguir essa autorização, tá? Mas quando o visto é de estudante, é muito importante ressaltar que existem regras, porque o principal motivo da viagem dele é estudos. Então, para ele ter tempo de estudar e trabalhar, a carga horária de trabalho tem que ser curta, tá? Então, assim, tudo, né? Uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. A gente tem que sempre pensar, fazer da forma correta para não ter problema nenhum com questão de status. Até porque, vou falar uma coisa para vocês, vai existir uma unificação, né, do sistema de dados de imigração aí. Já era para ter entrado em vigor, que a Europa toda, né, vai estar... A Europa toda não, são 29 nações, se eu não me engano, né? Espaço Schengen, mais alguns outros países que já aderiram ao sistema, né, que vai se chamar ETIAS. Era para ter entrado em vigor o ano passado, depois foi prorrogado para 2024 e agora foi prorrogado para 2025, que é o quê? Uma autorização eletrônica para entrar na Europa. Então, o que eu digo para vocês é, Europa que eu tô falando, engloba 29 países, tá, gente? Então, o que eu tô dizendo aqui é, a gente só ganha quando a gente faz da forma correta, do jeito certo. Porque a cada dia que passa, né, a cada momento que o mundo evolui, né, a tendência é ter um controle migratório maior, tá? Então, fica a dica aí pra vocês, né? A gente tentar sempre fazer da melhor forma possível, da forma correta, tá bom? A Nayara tá me perguntando aqui o seguinte: Bia, boa noite. Meu marido tem green card e mora lá. Estou aqui com as minhas filhas, porém não trabalho fora. Tenho esse receio na hora de tentar o visto. Já agendei para ir na Mundial. Ai, Nayara, se o marido tem green card e ele está nos Estados Unidos, você é esposa e está aqui com as filhas, né? Precisa verificar por que você está aqui, ele está lá, ele vem muito, como que é essa situação? Acho que é interessante conversar direitinho. Você já marcou de vir aqui? Quando você vier, você pode até pedir para falar comigo, porque isso tem que ficar muito claro, né? Porque se seu marido é um residente lá, e é seu marido casado com você, por que você não é? Né? E por que você não tem interesse de ser? Porque isso é curioso, né? Ah, meu marido é residente, mas eu não, e não tenho interesse de ser residente. Por isso, estou aplicando um visto de não imigrante. Então, assim, é interessante. A gente precisa conversar mais sobre isso, porque é um caso um pouco mais delicado, tá?
Vamos lá, o Fred está perguntando aqui. Ele só vai consertar... O que é isso? Vai consertar o visto de estudante com essa carta. Ah, se ele só vai conseguir. Sim, para solicitar um visto de estudante, gente, tem que ter uma carta de aceite da instituição de ensino, tá? Isso faz parte da documentação. Então, para conseguir um visto de estudante, você tem que ter sido aceito por uma instituição de ensino, seja nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na Alemanha, na França, em qualquer país. Por quê? O que prova a necessidade do visto de estudante, né? Com o objetivo de estudar? A carta de aceitação da instituição. Tá? Isso é para qualquer país, tá, gente? Aldo René Franco. Boa noite, Bia. Bia, poderia falar sobre o visto H2B? Então, o visto H2B, ele é um visto de trabalho, né? E porque existe H1B e H2B. Normalmente, H2B, tá? Ele é um visto de trabalho sazonal. O que é isso? É um visto temporário. E é para visto de trabalho, assim, não tão qualificado. O H2B. Então, eu não sei qual que é a sua profissão. O que você, né, vai fazer nos Estados Unidos? Você foi convidado? Se você... Enfim... a gente precisa falar mais a respeito disso. Mas, normalmente, o visto H2B, eu vou te explicar para que momento e para que é. Muita gente que vai fazer trabalho sazonal, por exemplo, é alta temporada, a pessoa vai trabalhar lá por 4 meses, sei lá, na área de entretenimento, né? Em cassino, sei lá, na área de infraestrutura, na hotelaria, em restaurantes e tal. E aí ela solicita esse visto H2B. Mas para solicitar o visto H2B, você já tem que ter tido, né, uma petição, que é uma autorização de trabalho aprovada pelo USCIS, que é o Departamento de Imigração norte-americano. E normalmente quem faz essa petição junto ao Departamento de Imigração é a instituição que vai te contratar. A Mundial Vistos trabalha com esse tipo de petição também lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente trabalha de que forma? Você tem já um empregador que ele tem um interesse, né, em fazer sua contratação, e esse empregador ele não está sabendo como fazer a aplicação, né, conduzir isso, e aí o que acontece? A Mundial Vistos entra para fazer, né, para dar o suporte, para fazer a petição em nome dele. A gente tem uma cadeia de advogados, né, relacionados à imigração em vários países, tá? E um deles é nos Estados Unidos. Então, nosso advogado é preparado todo o dossiê aqui, né? A gente pede a documentação para o cliente e tudo mais. E a gente encaminha para o nosso advogada lá e ela prepara tudo, arruma todo o dossiê e entrega a petição no USCIS, faz o pedido, tá? Tem pedidos que são online, tem pedidos que são físicos. E aí aguarda a avaliação, né, da instituição, ela respondendo, saindo o approval, a gente dá continuidade para o visto selo, que esse vai ser pedido no seu país de origem, né, onde que você mora, onde você reside, de acordo com a petição. Se é um H2B, se é um H1B, né? E por aí. Deu para entender? Então é isso. Visto de trabalho temporário, tá bom? É o que eu falei, né? Esse trabalho temporário normalmente não é um trabalho assim que exige muita qualificação, H2B, e tem o H1B que requer, tá? Uma qualificação, uma especialização mais alta, tá? Uma formação acadêmica mais alta. Aí vai depender aí, né, da sua formação, do seu grau acadêmico, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem mais. Nossa, gente, tem bastante pergunta. Aqui a Nicole tá perguntando, é verdade que o Japão não precisa de passaporte? Não, precisa de passaporte. Gente, existe uma grande diferença entre passaporte e visto, tá? Isso aí pode ser, né, uma confusão na cabeça de vocês.
passaporte é identidade internacional. Então, se eu vou viajar para qualquer país que seja, eu tô saindo do Brasil, é uma viagem internacional, eu devo ter o passaporte em mãos, porque essa é minha identidade internacional. É lógico que existe um acordo Mercosul que isenta a necessidade do passaporte, né, para Argentina, Chile, Peru, Colômbia, alguns países que fazem parte, né, do acordo. Mas o ideal é você sempre estar com o seu passaporte, porque ele é identidade internacional. Sabe o que é verdade com relação ao Japão? O ano passado, em outubro, o Japão passou a não exigir vistos para turismo de curta duração para nós brasileiros. Então, nós conseguimos hoje viajar para o Japão como turista, fazer turismo, passear, sem a necessidade do visto colado no passaporte, tá? Desde que seja uma permanência curta, tá? Até 30 dias. Na realidade, até 90 dias, se não me engano. Tá bom? Bom, boa noite para vocês. A Sil tá perguntando aqui. Oi, estou no Canadá e quero fazer o meu visto de turismo dos Estados Unidos. Vocês fazem online nesse caso? Não, Sil, não tem como. Na realidade, vou te falar uma coisa. Se você tá no Canadá e você é residente no Canadá, você pode solicitar um visto americano aí, tá? Não tem problema. Normalmente, nesses casos, o que o Canadá e os Estados Unidos fazem? Eles concedem um visto. Mas um visto que dá direito de transitar entre os dois países, né? E caso você saia deles, você precisa realmente aí requerer um visto, né? Com todas as regras, fazendo entrevista e tudo mais. Eu aconselho você procurar o consulado americano no Canadá, tá? Porque não tem como fazer à distância. Mesmo que a gente faça um processo isento de entrevista, para essa pessoa estar elegível para a isenção da entrevista, para não precisar fazer entrevista pessoal, ela precisa estar em território. Se eu fizer aqui no Brasil, ela precisa estar em território nacional, aqui no Brasil. Ela só não vai precisar ir lá a princípio, tá? Mas ela tem que estar em território nacional. Então, no seu caso, realmente você deve procurar o consulado americano aí no Canadá, tá bom? A Júnia está perguntando aqui, ó. Bia, já fui reprovada 3 vezes como visto de turismo. Agora vou tentar um visto de trabalho ou religioso, pois tem uma escola em Orlando também. Queria uma assessoria melhor. Então, Júnia, se você teve visto de turismo negado 3 vezes, ou seja, todas as 3 vezes que você fez a tentativa por visto, né, o agente consular, ele julgou inelegível por algum motivo. Né? A gente não sabe qual que é, porque eu tô conversando com você por aqui, pela live. Mas, bom, se você quer tentar fazer uma tentativa de uma outra categoria de visto, é muito importante que esteja tudo alinhado, porque um visto de trabalho, eu até já falei aqui anteriormente, né? Ele precisa de uma petição aprovada. E o visto religioso, ele é um visto de trabalho, né? Só que para missões religiosas. Então, a instituição, né? A igreja, a paróquia, né? Que você vai trabalhar nos Estados Unidos de forma, né? Cedendo aí, não sei, fazendo cultos ou com algum tipo de trabalho religioso, essa instituição tem que fazer a petição para você. E para o visto de trabalho é a mesma coisa, né? O empregador norte-americano que tem interesse na sua mão de obra, ele tem que fazer a petição de trabalho junto ao USCIS. Aí, após essa aprovação da petição, a gente faz aqui a aplicação do visto de trabalho, tá? Se precisar de ajuda com a aplicação, a Mundial Vistos tem um departamento de imigração super bem estruturado e que faz todos esses serviços também, faz as petições. Tá bom? Carol Domingues. Carolen, né? Falei Carol aqui. Mas vamos lá. O que tirar? Como faz para ir ganhar bebê nos Estados Unidos? Olha só. Ganhar bebê nos Estados Unidos. Tem uns anos. Fazem uns anos já. Eu tenho 20 anos, né, que eu tô à frente disso. Tem uns anos
que o governo americano, ele publicou um artigo e algumas regras que mulher grávida fazendo entrevista, ela pode ter o visto negado só por estar grávida. Por quê? Porque existe esse turismo de nascimento, digamos assim, nos Estados Unidos, e que não é uma coisa, assim, não é legal, né? Para você ter um filho nos Estados Unidos, você precisa ter um motivo para ter esse filho nos Estados Unidos. Ou é um motivo de saúde, né? Um médico específico, ou é alguma coisa que você precise comprovar e que você precise também demonstrar que você tem o investimento financeiro para fazer isso e a necessidade de fazer isso, tá? Então, os Estados Unidos é contra isso, né? Mas uma pessoa que tem filho nos Estados Unidos, normalmente ela vai com visto de visitante, né? Porque a pessoa vai como se fosse visitar mesmo e às vezes, né, por vontade ela fica 2, 3 meses, tem um filho e volta. Mas tem que pensar a respeito disso, tá? Isso não é uma coisa, vamos falar assim, 100% legal, não. Serafim, meu filho é americano, completa 21 anos em outubro. Qual é o processo de legalização? Estamos vivendo aqui no Brasil. Então, seu filho é americano, vocês vivem no Brasil, ele está no Brasil, mas vai completar 21 anos, e ele quer voltar para os Estados Unidos, né? Porque ele é nascido nos Estados Unidos, constitucionalmente, ele pode fazer uma petição de pedido de residência para os pais, tá? E essa petição, ela é avaliada pelo USCIS, sendo aprovada, os pais terão direito ao Green Card e poderão se tornar residentes também nos Estados Unidos, né? Para se juntar ao filho ou para ir com o filho norte-americano, tá? Inclusive, essa petição é um dos serviços que o Mundial Vistos presta, né? Através do Departamento de Imigração, que é um departamento específico, né, para esse tipo de serviço. Mas é constitucional, tá? Isso é, né, assunto para uma assessoria mais criteriosa. O investimento é mais alto, claro, né? Porque é um pedido de residência, é uma petição de imigrante. Então, o ideal é você entrar em contato em algum momento, pedir aí um orçamento, marcar uma consulta primeiro, né, para explicar toda a situação com uma de nossas advogadas aqui, tá bom? Carolyn, qual documento tirar para ganhar bebê nos Estados Unidos sem problemas? Carolyn, não tem um documento específico para você ganhar um bebê nos Estados Unidos sem problema, né? Não tem um visto para ganhar bebê. Não existe, tá? Para ganhar um bebê nos Estados Unidos, você precisa estar nos Estados Unidos. Às vezes, você é um estudante nos Estados Unidos e, sei lá, né, engravidou e vai ter um neném nos Estados Unidos porque você estuda nos Estados Unidos. Ok. Agora, você tirar um visto para que seu bebê nasça nos Estados Unidos, não existe esse documento específico, tá? Luciana Penholati. Oi, boa noite. Valor para o visto de turismo em família, 3 adultos e 2 crianças. Então, Luciana, a taxa consular, ela é individual, né? A taxa de serviço também é individual e a taxa de devolução do passaporte também é individual. Então, cada um vai investir em torno de R$ 1.500. Se são 3 adultos e 2 crianças, independente da idade, né? É uma criança, tá fora da sua barriga, tem um passaporte, ela precisa passar pelo mesmo procedimento, tem que ter passaporte, tem que, né, fazer um processo, tem que pagar taxa, tem que requerer. Então, os valores são os mesmos, tá? Independente. O que acontece é o seguinte, com relação à taxa de assessoria, tá? Então, os custos do consulado são os mesmos, independente de qualquer coisa. Normalmente, quando é família, com relação à assessoria,
A Mundial Vistos consegue dar um desconto porque nós temos um code, né, que você usa, que é uma taxa para quando envolve uma família. Porque a gente sabe, né, que o investimento não é baixo. E é lógico que é um excelente investimento, porque eu penso, se você tem um visto de 10 anos, né? Normalmente é de 10 anos. É claro, ele pode até vir com menos anos, mas normalmente ele é de 10 anos. Então, é um investimento excelente, mas é a assessoria que vai ser o desconto. As taxas são as mesmas, tá? Eu e minha namorada tiramos o visto ontem em São Paulo. Carlos Alexandre Vogas. Você tirou ontem. E aqui me fala, a assessoria foi da Mundial Vistos, Carlos? Né? Parabéns para vocês. Jéssica Maciel Machado. Entrei em contato com vocês, deixaram a gente no vácuo dia 17 de maio. Então, Jéssica, me manda aqui no direct, deixa uma mensagem ao final dessa live, né, com seu contato. Se você quer me falar quem foi o seu primeiro contato que deixou no vácuo, a gente vai verificar aqui dentro o que aconteceu. A gente tem um departamento comercial, que é o primeiro atendimento, e é um departamento que te explica tudo, te esclarece tudo, manda o passo a passo, entrega aí, né, as informações e fecha com você, né? Realiza o pedido da sua assessoria. E após esse momento, eles direcionam para um consultor especializado, que é o consultor que vai cuidar de fato, né, do seu processo, vai te orientar, vai te ouvir, né, vai te dar o caminho certinho para que você possa realmente fazer uma entrevista em segurança, né? Então, me deixa saber aí o que aconteceu, porque se eu não souber, eu não consigo, né, melhorar aqui internamente. É lógico que, né, às vezes pode ter acontecido alguma coisa e a gente não está ciente aqui, tá bom? Eu te peço, vai ser muito legal. Se você fizer, você está me ajudando, né, ajudando a gente, na realidade, né, ajudando a empresa. Vamos lá, Carlos. Tivemos assessoria da Mundial Vistos, foi ótimo. Ô, Carlos, que bom que você respondeu. Que ótimo, a gente fica muito feliz. Hoje a Mundial Vistos, a gente investe muito em treinamento, em preparação, né? Os nossos consultores todos passam pelo processo de solicitação de visto para vivenciar a experiência. Para quê? Para poder passar essa experiência para o cliente, sabe? Porque a gente sabe que são sonhos, né? A gente sabe que é uma responsabilidade grande, muito grande tudo isso. E realmente, de fato, a gente tem vontade que seja tudo lindo, perfeito. Mas não é sempre assim, mas não depende da gente, né? E quando o cliente ele não está 100% satisfeito, que é o que a gente gostaria que tivesse, porque a gente, né, vem em busca dessa excelência há anos, a gente trabalha arduamente todos os dias, né, para atingir essa excelência. A gente entende que o cliente, ele pode, a gente tem um saque, né, a gente tem um número de saque, a gente tem os contatos para falar comigo, tem telefone, tem e-mail dos nossos supervisores, né, de todas as lojas no site da Mundial Vistos. Então eu convido a vocês, né, entrar em contato e levantar aí tudo que é crítica, tudo que é sugestão, tudo que é elogio, né, porque hoje né, eu como cliente também, hoje eu vejo um comportamento, né, que é claro, quando tem uma coisa errada, uma coisa que não satisfaz a gente 100%, é muito mais fácil a gente ir lá e apontar do que quando a gente é encantado, a gente é surpreendido, a gente ir lá e falar, nossa, que empresa maravilhosa, que prestação de serviço, assim, que orgulho de ter feito nessa empresa, de ter escolhido essa empresa. A gente dificilmente faz isso, né? A gente tem que usar mais a nossa empatia, né? É isso aí, ser mais empáticos, fazer pelo outro que a gente gostaria de que fosse feito por nós. Se a gente fizer isso todos os dias, o sempre, o tempo todo, a gente está no caminho certo. E aí é o que a gente prega aqui dentro, a gente vai conseguir, né,
tratar lindamente, encantar nosso cliente, assim como que a gente gostaria que fosse tratado, encantado em qualquer momento que a gente fosse atendido por alguém. Não é isso aí? Então, a Amanda tá falando aqui. Boa noite, Bia. Valor de 2 adultos e uma criança de 3 anos. A assessoria, gente, ela tem um valor, né, de 400, é variável porque cada caso é um caso. Então, assim, é um visto de visitante, é um visto temporário, então essa assessoria, ela vai variar entre 450, 490, se for visto de trabalho, visto de noiva, aí vai, os preços são diferentes, eu não consigo falar todos os valores, mas vamos falar que é o mais recorrente, que é o visto de visitante. A assessoria, ela tá em torno de 450 a 500 reais. Mas tem as taxas do consulado, que são $180 e R$62 de taxa de entrega. Pensa em torno de R$1.500 de investimento por pessoa. Tá? Em torno de R$1.500 de investimento por pessoa. Tá? Independente da idade. Porque nasceu, saiu da barriga, tem que pagar todas as taxas. Tá bom? Bia, 490 por pessoa. Aqui somos 2 adultos e 2 bebês. Então, essa parte comercial, eu tô falando aqui o que tá aqui na loja, né? Porque eu entro aqui no meu computador, vejo os valores, porque a gente trabalha com, nossa, gente, vistos pro mundo inteiro, então é muita coisa. Mas, enfim, esse é o valor que é comercializado, tá aqui na nossa loja, né? Que é no site da loja da Mundial Vistos, na loja online, que é lojamundialvistos.com.br. Mas o ideal é você entrar em contato com um de nossos consultores. Se você entra lá, tem aquela bolinha do WhatsApp, você pede para falar com o consultor na cidade que você tiver, lá tem todos, né? De todas as cidades. Clica e aí você fala que é uma família. Aí o que vai acontecer? O nosso vendedor, né, do departamento comercial, ele vai negociar com você, né? Existem algumas regras e tal, ele vai negociar, tá bom? Tentar fazer o melhor que puder, sem dúvida. A gente não tá aqui para perder cliente, a gente tá aqui para tentar mostrar para os nossos clientes a qualidade do serviço que nós prestamos, tá? O Fred está perguntando aqui qual o perfil necessário para conseguir o visto dos Estados Unidos. Então, Fred, na realidade, olha só, o que é uma pessoa elegível para um visto americano? Aquela pessoa que consegue demonstrar, né, que ela tem vínculos suficientemente fortes no Brasil, no país de residência dela, não no Brasil. Se ela reside na França, se ela reside, né, no país de residência. E essa demonstração de vínculos, ela parte do pressuposto que você trabalha, você estuda, você tem família, né? Você tem aí compromissos sociais, enfim. É uma série de fatores. Então, se você consegue demonstrar isso no momento da sua entrevista, em que o agente consular te faz algumas perguntas, ele vai fazer a avaliação dele naquele momento, ele vai te dar o resultado naquele momento. E se você cumpre, deu uma falha aqui técnica. Eu coloquei meu telefone no... Gente, só um minuto. Falha técnica, falha técnica, falha técnica. Eu tinha colocado meu telefone, tava sem estar no modo avião, tá, gente? Aí tocou aqui e eu tô conversando com vocês. Não vou parar agora para atender, né, quem me ligou. Peço desculpas. Aqui, ó. O Bruno tá perguntando. Meu visto canadense foi aprovado em outubro de 2023 com a Mundial Visto de BH. Tá perguntando não, tá afirmando. É isso aí, Bruno. Foi mesmo. Foi aprovado. O seu, do seu filho, da sua filha, né? Isso aí. Nascimento Érica. Oi, perdi 2 vezes em 2018 e 2023. Tenho uma irmã ilegal nos Estados Unidos. Essa situação de ter um parente, né, próximo nos Estados Unidos, às vezes de forma irregular, é um pouco delicado, sabe, Érica? Isso exige uma conversa, assim, antes de, né, para fazer o requerimento do visto. Existem casos
né, que a gente vê muito mais possibilidades de aprovação, e existem casos que a gente vê é mais difícil, é mais complicado, mas ninguém pode roubar seu sonho não, porque eu conheço muita gente que tem familiar nos Estados Unidos e irregular e consegue visto, tá? Então, né, a gente não consegue aí ter certeza do que vai acontecer, mas a gente consegue te ajudar ao máximo, que é um dos nossos papéis, é o quê? Diminuir o risco, né, de negativa. Como assim diminuir? Te preparando, te orientando, te mostrando como que é o processo, para que você vá ser preparado, para que você leve a documentação necessária, para que você, né, chegue no momento da avaliação do jeito que você precisa chegar, sabendo que deve falar toda a verdade, mas bem amparado com documentos, né, preparado para as perguntas que podem acontecer, tá bom? Então, se você tiver interesse em conversar com um de nossos consultores, depois você entra em contato conosco. A Amanda Antunes está falando aqui, ó. Quem foi reprovado várias vezes ainda tem chances de tirar? Amanda, eu já peguei um caso de 13 reprovações e a 14ª aplicação aprovada. Fui eu que fiz. Aí você me pergunta, eu tive 3 vezes, não é isso? 3 vezes? E aí? Ou várias vezes, né? Eu não sei quantas vezes foi. Mas, gente, a decisão de um requerimento de visto americano é para aquele momento. Então, naquele momento, você não é elegível para o visto. E aí, um ano depois, 2, não sei, vai acontecer algumas coisas na sua vida que vão mudar, né? E pode ser que essas coisas fortaleçam seus vínculos e aí sim te torne elegível. Entendeu? Então, assim, a decisão ela é sempre para aquela aplicação, para aquele requerimento. Então, numa segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, né, 10ª aplicação, o resultado pode ser diferente, sim. Qual documento tirar para ganhar bebê nos Estados Unidos? Gente, para entrar nos Estados Unidos tem que se tirar um visto. Senão você não entra, você tem que ter autorização de entrada. Tá? Então, se você quer entrar nos Estados Unidos, você precisa de um visto. Agora, se você vai ganhar o bebê lá, ou se você vai grávida, ou se você vai depois com o seu bebê, você precisa de visto. Todo e qualquer brasileiro que quiser entrar nos Estados Unidos precisa de um visto. Um visto americano significa uma autorização de entrada no país. Até que idade a criança é isenta de entrevista? Toda criança até 13 anos e 11 meses é isenta de entrevista. Quer dizer, desculpa, vou corrigir. Toda criança até 13 anos e 11 meses cujos pais tenham visto válido, ou um ou outro, ou os dois, né, pai e mãe, tenham visto válido ou estejam renovando esse visto no mesmo momento que a criança estiver requerendo, elas são elegíveis. Entendeu? Então, toda criança até 13 anos e 11 meses, cujos pais ou pelo menos um dos pais tenham visto válido ou esteja renovando o visto, pode fazer a petição junto com a criança que ela se torne elegível para o programa de isenção de entrevista. Agora, se essa criança vai tirar e pai e mãe nenhum tem visto, ela tem que fazer entrevista. Na realidade, ela não. O representante dela, legal. O pai ou a mãe. Se não é o pai ou a mãe, quem tem a tutela da criança, tá? Boa noite, Bia. Eu contratei com vocês assessoria. Está marcado para o dia 14 de junho, antes da entrevista. Eu vou ter uma preparação antes. Como atuar na entrevista? Então, Léo, é isso mesmo. Léo, você contratou assessoria e está marcado para o dia 14 de junho. Ótimo. 14 de junho é o quê? É sua entrevista no consulado americano ou é o horário marcado com seu consultor, tá? Depois você verifica direitinho. Você tem um horário com seu consultor, tá? Se você... eu não sei com quem que você está fazendo, mas se você não agendou ainda um dia e um horário para conversar, bater um papo, ele te orientar, te explicar o passo a passo,
né? De como que é a coleta da biometria, visitar o caso, de como que é a entrevista propriamente dita, como que ela acontece, né? Questão de possíveis perguntas, como que você deve se portar, quais as dicas, o que pode levar, o que não pode levar, quais documentos a gente sugere que você leve no seu caso. Isso tudo vai ser dito para você, tá? Cobra do seu consultor se ele ainda não estiver agendado. Normalmente, aqui a gente orienta, né? Fez o processo, finalizou, mandou um e-mail com as instruções, já solicita com o cliente para que vocês definam um dia e um horário, né? Porque aí coloca aqui na agenda deles e aí fica gravado o dia, o horário e seu telefone. Então, um pouquinho antes, a pessoa vai te ligar, o consultor vai te ligar e aí vocês vão dar continuidade a essa preparação para a entrevista. E eu acho que isso tá meu ponto de vista. E assim, eu acredito que é a opinião da maioria dos nossos clientes. Essa preparação antes da entrevista, ela faz total diferença, tá? Total diferença. Porque realmente te tranquiliza, né? É um momento tenso e você indo muito mais tranquilo, muito mais seguro de si e do que vai acontecer. Isso te dá uma força muito maior, te deixa muito mais bem preparado. A Tami está perguntando aqui, vocês fazem o processo do pedido de perdão à embaixada? Sim, a gente também aplica o waiver, né? Que é o pedido do perdão em casos que são necessários. E a gente pode fazer essa petição via consular, né? Ou junto ao USCIS nos Estados Unidos. A gente tem que avaliar qual que é o caso, para a gente esclarecer direitinho, né? Então, a gente avalia se deve ser feito aqui, via consular ou lá, mas a gente faz a aplicação sim, tá? Se quiser saber mais, é só entrar em contato, que é muito específico. Bom, e a Kênia? Kênia, você está aí? Tudo bem, Kênia? A Kênia é nossa cliente de visto K, né, Kênia? Inclusive, fique tranquila, tá? A gente está dando continuidade aqui. E qualquer necessidade, eu vou te chamar, tá bom? A Esther. Oi, boa noite. Visto negado 2 vezes nesse mesmo ano. Quando posso tentar novamente? Então, Esther, se você teve 2 vezes o visto negado esse ano, você deve imaginar o motivo, né? Pela entrevista, você deve saber mais ou menos o que eles alegaram, algum documento que eles entregaram para justificar. Se o motivo é falta de vínculos, ninguém adquire vínculos da noite pro dia, você concorda? Então, se você teve 2 vezes negado no mesmo ano, é aconselhável que você aguarde um tempo para que na sua vida hajam, né, melhorias, mudanças, algo que possa contribuir aí para a elegibilidade do visto, tá? Mas se você quiser falar a respeito disso de forma personalizada, a gente está à sua disposição. Gente, vou falar para vocês. A gente já tem 1 hora de live. Então, a gente vai terminar por aqui. Eu vou responder a última pergunta, que é da Denise Pires Silva. Tudo bem, Denise? Então, Bia, meu pai é aposentado, a minha mãe dona de casa, eu moro com eles e trabalho aqui. É mais difícil a aprovação para aposentados? Então, Denise, não é mais difícil a aprovação para aposentados. O que acontece é, normalmente aposentados, né, já estão com uma idade mais avançada, né? Então, no ponto de vista de imigrante irregular aposentado, a gente, né, é uma avaliação assim, se eles estão numa idade mais avançada, já é aposentado no Brasil, né, eles não têm um perfil de uma pessoa que vai para os Estados Unidos para residir de forma irregular, né, procurar um emprego para sobreviver, porque eles já são aposentados no Brasil, certo? Então, assim, em certo ponto, dependendo da idade, eu não sei qual que é a aposentadoria no Brasil para mulheres acima de 60 anos, né, e para homens, eu não sei porque eu não vou nem aposentar, né, gente? Porque quem é empresário, quem é pessoa jurídica praticamente não aposenta. Então
Tem um ponto de vista positivo, que é a questão da idade, né? Mas é claro que tem que avaliar, porque precisa ter vínculos, não é só a idade, né? Então, como que é a vida deles no Brasil? Como que é a estabilidade financeira deles no Brasil, né? Com o que você trabalha? Como que é a sua rotina? Além de trabalhar, você faz algo mais? Então, tem que ser avaliado direitinho, tá? Mas assim, muitos aposentados, nós fazemos o visto e tem visto aprovado, tá? Isso aí, gente, a gente já ajudou mais de 600 mil pessoas a entrar nos Estados Unidos. Imagina, é uma coisa, gente, é muito, né? Quando eu penso nos números, porque a gente faz levantamentos, né, de dados sempre, a gente fica extremamente orgulhoso do nosso trabalho, de verdade. Bom, Érica, eu perdi 2 vezes em 2018, eu já respondi sua pergunta, né? Bom, é o seguinte, eu vou ficar por aqui hoje, tá? Eu deixo um beijo no coração de vocês, ó, e até a próxima live. Eu tô preparando algumas lives super interessantes, com assuntos, assim, inovadores, e quero trazer muita informação boa aqui pra vocês, pra quem gosta de viajar, né? Não só para os Estados Unidos, mas pro mundo inteiro. Fiquem atentos, né? Tem alguns vídeos interessantíssimos. Vou falar aí sobre a Canton Fair, que é aquela feira que tem na China, né? Sempre uma no primeiro semestre, outra no segundo. Qual que é o objetivo? Vou falar aí de outros destinos. Então, assim, fiquem atentos. Aí vocês acompanham a gente aí nas redes sociais, que eu tenho certeza que vou trazer muita informação que vai te ajudar, que vai te despertar algo mais. Tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.